Fala galera, estamos aqui, nosso terceiro app, e esse app é especial, porque além dele ser mentor da 4C, além de antes disso, foi um parceiro nosso no nosso início de jornada, estamos ainda fazendo um trabalho junto, mas ele para mim por alguns anos e até hoje é uma das maiores referências do mercado solar. Ele não gosta dessa linha, mas eu gosto de falar sobre essa parada. Onde eu vou no Brasil, aonde eu passo, irmão, você é uma referência e hoje eu tenho a honra. Hoje, em Foz do Iguaçu, tenho duas honras de estar fazendo um evento junto com ele, com a empresa dele, e estar aqui hoje compartilhando conhecimento através do podcast, né, 4C Educação. E eu quero te fazer um convite, curte, compartilha, comenta, manda para os seus amigos, passa para as pessoas próximas a você. E a gente está tendo essa oportunidade aqui, cara, de interagir com uma lenda do solar, uma lenda das vendas. Se você acha que vender solar é difícil, você já vendeu livro? Você já vendeu caderninho religioso de porta em porta? Você não fez isso, senhores. Você não tem ideia o quanto esse cara tem de bagagem em vendas. É uma empresa que eu admiro, já admirava antes pelo trabalho, já admirava o trabalho que o Jones como pessoa. Depois eu conheci o Jones pai, o Jones marido, o Jones empresário. Eu consegui estar próximo disso. E, cara, a minha admiração teve um plus a mais por conhecer todas as versões do Jones. E resenha também, viu, patrão? Esse nome da resenha, gosto de uma piada boa. E, cara, obrigado por ter aceitado o convite, meu irmão. Obrigado por estar aqui trocando essa ideia, tirar um tempo da sua agenda para estar aqui com a gente. Obrigado pela nossa jornada de 4C. Obrigado por ter aceitado o desafio que está com a gente ali também, interagindo com o integrador. Para mim é uma honra de verdade ter você nesse quadro. Quando eu vou falar, eu vou apresentar a 4C, eu falo que você faz parte da 4C. E não ainda como sócio, não sei por que ainda não, né? Já a proposta é na mesa aí. Mas hoje como mentor aqui, começando a formar a Liga da Justiça aqui, dos melhores integradores do Brasil, levando conhecimento e educação e reformulando a forma de olhar o mercado solar. E, cara, queria, como eu falei, começar agradecendo. Obrigado por tudo, de verdade. Tem um gabarito aqui. Tu viu que eu gabaritei pra falar de ti, né? Da jornada, um pouquinho. Mas, pô, cara, queria que você tivesse a oportunidade de ficar à vontade, falar um pouco de você aqui, cara, nesse podcast. Legal. Obrigado pelo prestígio. Vai ser muito bacana. Obrigado pela presença de estar aqui, né? A gente sabe que dá trabalho, é custoso, mas tenho certeza que a gente vai mudar muitos integradores aí nesse evento, vai ser bem bacana e espero agregar aqui no podcast também, né? Eu sou o Jones, tenho 39 anos, sou cristão, nasci praticamente na igreja, né? Nunca me afastei da igreja, sou casado, vou fazer 17 anos de casado agora com a Jaqueline. Sou apaixonado completamente por ela. Nós temos 3 filhos, Gustavo de 15, o Caio de 11, o Pedrinho que é o mais novo de 3, e são o centro, né? São o centro aí da minha vida, é a minha prioridade, e a gente tem essa base, né, do cristianismo, de fazer as coisas corretas. Ninguém é perfeito, né? Mas a gente tenta aí tá fazendo sempre aquilo que é correto, né? Como características minhas, eu sou um pouco diferente, né? Eu sou uma pessoa que eu sou bem dinâmica, poucas palavras, né? Na minha comunicação, eu gosto de praticidade, não gosto muito de enrolação, gosto de praticidade das coisas, mas ao mesmo tempo sou uma pessoa calma, então sei escutar, você nunca vai me ver brigando, gritando com alguém, dando soco na mesa de funcionário, não é o meu perfil. Se não está me agradando, a gente conversa, tenta ajustar, se não ajustou, manda embora. Eu sigo nesse raciocínio e tento dar o meu melhor sempre, né? Porque gente boa gosta de trabalhar com gente boa, então a gente tenta sempre estar dando o nosso melhor em todos os aspectos também, porque eu vejo muito a empresa como uma família realmente, né? Os nossos filhos, né? A galera te olha, vê os seus comportamentos, vê o que você faz no dia a dia. Então isso para mim é muito importante, né? Ter essa imagem ali, e não só a imagem, né? Mas ser realmente essa pessoa ali que
que espere, né? Que faça com que as pessoas queiram ali estar próximas a você, né? Então, você é uma pessoa bacana, uma pessoa comunicativa, tem uma família legal para que as pessoas possam alcançar isso também, que é uma base muito forte, que dá muita força. Então, esse é o Jones pessoa, né? É mais ou menos essas características. Pô, que massa, cara. E para quem não conhece, siga esse homem lá no Instagram. A gente vai botar aqui na descrição também do vídeo. A gente vai falar um pouco de Eternity aqui. Eu queria te perguntar, cara, como é que nasce Eternity? Quais são os valores pra ti, sabe? Como cristão, como um pai de família, como é que tu olha hoje Eternity? E eu sei que quando a gente fala do nosso negócio, da nossa empresa, tem um peso maior. Sim. E se passaram alguns anos, pra quem não sabe, cara, eu vi essa trajetória ali, era uma parada que me chamava a atenção. Em pouco tempo de mercado, o Johnny já estava fazendo muita venda, fazendo um barulho muito grande aqui em Foz. Isso gerou um impacto muito grande para o mercado. Johnny teve uma oportunidade de ter visibilidade do trabalho dele sendo feito aqui. Eu lá em Belém do Pará, vendo um pouco do trabalho, comecei a seguir no Instagram, comecei a identificar, mas eu vi, cara, acho que já são desde 2023... que eu comecei a acompanhar um pouco do teu trabalho ali, 2023, 2024, que aí já tive a oportunidade de te ver palestrando, que eu vi a evolução da Eternity, o quanto ela cresceu e o impacto que isso gerou para as vidas das pessoas que trabalham contigo, para os clientes que vocês venderam. Mas, cara, quais são os valores que tu busca hoje para a Eternity? Se pudesse contar um pouquinho da história da Eternity e encaixasse no final, assim, os valores cristãos e os valores que tu queres para dentro da tua empresa, para o cliente final e para o colaborador. Sim. Eu fui preparado para entrar na Eternity, né, na realidade, né? Eu sempre trabalhei com vendas, né, desde os meus 20 anos, você até citou aí, né? Eu fui missionário com 20 anos, né? Então fiquei 2 anos em São Paulo, sendo um daqueles jovens de plaquetinha preta no bolso, né, que faz parte da minha igreja. Então fui Elder Jones por 2 anos em São Paulo. E querendo ou não, era uma venda, né? Eu chegava para as pessoas pregando mudança de vida, né? Ela sair daquele momento conturbado, ali que eu fui entender realmente o que era a vida, né? Ver ali na pele realmente, sair da bolha ali, né? Porque eu fui criado num lar de igreja, um lar cristão, né? Uma família bacana. Então lá que eu fui ver realmente as coisas da vida, né? E vendia isso, né? E me destaquei bastante como missionário e comecei a ter esse gosto de realmente trazer para as pessoas algo que iria mudar, iria agregar a vida delas, né? E aí comecei com venda de consórcio, lá em 2009, né? Fui vendedor de consórcio, mas fiquei pouco tempo, fiquei 3 meses, porque quando eu era vendedor de consórcio, eu trabalhava numa concessionária da Volkswagen, e já vi os vendedores de carro lá, zero, né? Já chegar já de Fox zero, de Jetta e tal. Não, cara, eu quero ser vendedor de carro, não quero ficar aqui de consórcio tudo quebrado. De consórcio hoje tem dinheiro, ganho dinheiro, né? Porque já tá muito acelerado o mercado, né? Antigamente não, antigamente ninguém conhecia consórcio, não conhecia, era difícil de vender realmente, né? Eu não, quero ser vendedor de carro, né? E aí com 3 vezes eu consegui virar vendedor de carro, não nessa empresa, mas em outra empresa, e aí comecei nas vendas de carro. Fiquei durante 9 anos, fui muito feliz ali como vendedor de carro, conseguia ganhar bem, conseguia dar um suporte legal para minha família. E aí tinha um amigo meu que morava aqui em Foz do Iguaçu, e aí ele me ligou, cara, ó, tô precisando de alguém aqui. Na época tinha uma empresa de gás, uma revenda de gás, né? Ele me ligou, ó, preciso de alguém de confiança, que manja de vendas e tal, e você tem tudo a ver e tal, vem pra cá. Aí eu vim, passei minhas férias aqui com a família, e eu já queria me mudar do Rio de Janeiro, né? Minha esposa foi assaltada 2 vezes, não estava querendo levar as crianças no colégio sozinho, já estava com esse problema, então já iria me mudar do Rio, né? Mas nessa época foi engraçado, porque eu passei no concurso público para São Paulo, então estava tudo certo. Eu ia para o interior de São Paulo, passei no concurso TJ de São Paulo para segurança, estava tudo certo para poder ir. Esse amigo me ligou, ó, vem aqui para Foz e tal, a gente vai fazer muito dinheiro junto. Eu não tinha isso de querer ser empresário, né? A minha visão era concurso público, e eu consegui, estava tudo certo, né? Fiz exame físico, psicólogo, fiz tudo. Aí vim, passei minhas férias aqui, e a gente gostou bastante da cidade, viu que a cidade era uma cidade tranquila.
E aí, como toda decisão importante, né, a gente vai pedir a direção, né? Aí foi minha esposa 2, 3 vezes no templo, poder orar. E nessa época eu recebi uma proposta também para gerenciar 3 lojas de carro de um amigo meu. Então eu tava com essas 3 opções, né? E aí fui pedir a direção para Deus, e Deus falou que era para eu vir aqui para Foz do Iguaçu, né? Mas não era a minha vontade, porque era o mais desafiador, né? O concurso público tinha minha estabilidade tranquila, era 9 mil e pouco que ia ganhar. Porra. Gerente também estava dentro do meu ramo de atuação, manjava, ia ganhar bem também. Na tua cidade? Onde eu já estava, na minha zona de risco ali, na minha zona de conforto, quer dizer. Na época eu era até bispo lá no Rio de Janeiro também, então tinha isso também, que eu não queria largar, né? Mas direcionou que eu tinha vindo para cá. Então, assim, das 3 opções, de imediato, aqui era a pior opção, né? Mas a gente foi obediente ali, a gente foi 3 vezes realmente para poder ter certeza, né? A gente veio aqui para Foz do Iguaçu. Então eu comecei ali no gás, revenda de gás. E aí eu aprendi uma coisa que eu não tinha aprendido ainda na venda de carro. Venda de carro era financiamento, high ticket, mas não tinha essa pegada de porta a porta, né? E eu aprendi no gás isso, tinha que ir lá nas empresas e apresentar, fazer propostas sobre gás, principalmente os gases maiores ali, que é uma venda recorrente, né? Então foi muito legal, aprendi muito com isso. E aí com 1 ano ali mais ou menos de empresa, a gente abriu uma transportadora também, e a transportadora foi muito bem também. E aí eu estava cuidando dessas 2 empresas, uma empresa de gás e uma empresa de transporte, né? E aí esse meu sócio abriu a empresa de solar. E a princípio eu não ia entrar na empresa de solar. Eu tinha a participação lá, tinha 10% da empresa, ó, você vai entrar aqui. Mas eu falei, cara, eu não vou conseguir tocar, que eu já estou aqui à frente das 2, não tem como eu pegar essa agora, porque as 2 estavam crescendo, né? Aí eu falei, ó, só vou dar um apoio ali administrativo do que precisar e tal, e beleza. Aí começou a empresa, ele e o engenheiro. Só que aí começou a empresa em abril de 2021, até junho não venderam nada. E aí esse sócio me chamou, cara, não dá, preciso de você aqui, que a gente não está conseguindo vender, eu tô sem tempo e tal, não sei o quê. Aí eu, não, beleza, então eu vou assumir então, mas eu quero assumir tudo, a parte de vendas e tal. Aí não, beleza. Aí que eu entrei na Eternity, aí que eu entrei no solar, né? E aí eu vi muitas características, eu já conhecia, era um produto high ticket, financiamento, já acostumado com o carro, passando ficha de carro, já manjava também, prospecção ativa, tráfego pago, já conhecia também, porque trabalhava isso tanto na transportadora, tanto no gás, tanto no carro também. Então, assim, meio que eu já vim pronto para o solar, e a parte empresarial de gestão, o time comercial já manjava também, né? Porque eu cheguei a ser gerente também na parte de carro ali, né? Então, eu cheguei meio que pronto, tinha que aprender do produto, né? Então, meu foco foi esse, aprender sobre o produto ali no início. Aí, no primeiro mês, a gente vendeu 11 projetos de energia solar, e aí eu me encantei, né? Me encantei ali com um segmento, que é um segmento muito bom, cara. O carro eu gostava muito também, mas assim, às vezes o cara vinha comprar um Jetta e saia de Celta, né? Então, então você tinha que vender, né? Nem sempre era tão bom para o cliente. Agora a energia solar não, cara. A energia solar sempre é bom para o cliente, né? Sempre é bom para o cliente. Então a gente tem esse privilégio de trabalhar com um produto muito bom. Com uma aceitação grande, né, cara? Aceitação grande. E para mim tem um apelo muito grande, né? Porque é uma palavra muito pesada, né? Você vê, os clientes que não têm energia solar, eles são chamados de clientes cativos, né? Ou seja, eles são escravos da concessionária, né? Então a gente tem esse poder de libertar realmente, libertar as pessoas para produzirem sua própria energia, botar dinheiro no bolso delas, trazer conforto para a vida delas e ao mesmo tempo mais economia aí com investimento que a maioria das vezes não precisa colocar nada. Tu acredita que isso foi um dos valores cristãos que tu tem, que tu enxergou no mercado, o desejo de atuação? Dentro das empresas que eu tava, né, era com um propósito maior, sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu enxerguei isso, eu tento passar isso para os vendedores sempre que eu tô com eles, falando com eles, né? Porque a gente leva uma solução que pro cliente... Maravilhosa. Diferente do carro que a gente vende, que é um bem de consumo, que ao passar do tempo perde valor, dá um problema, um custo fica mais alto, ele vira um ativo, né? Um custo ativo todo mês. Sim. E às vezes o cara não tem condições de manter. Quando a gente vende solar, a gente vende uma solução para a pessoa onde ela está colocando dinheiro todo mês no bolso. A gente ensina aquela pessoa, no meio que a gente vive hoje, onde o brasileiro especificamente,
ele ter passado dificuldade financeira, a gente ensina esse cara a colocar dinheiro todo mês. Sim. Né? Então, às vezes o cara não sabe como colocar mais dinheiro todo mês na mesa. Exato. Às vezes ele tem que diminuir o conforto dele. Além de ensinar como ganhar dinheiro todo mês, a gente mostra pro cara que o cara pode ter conforto, qualidade de vida dentro de casa. E eu olho isso muito pelo valor, tá? Assim, eu acho que esse tempo de jornada, uma das coisas que mais me tocou quando eu tô ali na rua falando com o cliente final é ver o cliente sair de uma conta que ele achava abusiva para uma conta de luz bem mais barata, mas eu sei do ponto ali, né, da realização do cara. Eu tô ensinando o cara a colocar dinheiro todo mês. Se foi financiado, daqui a um tempo, ele vai estar colocando dinheiro todo mês no bolso. Até financiado hoje, né? Quando a gente começou, não, né? O financiamento era mais caro do que a conta, né? Mas hoje não, a grande maioria ali, acima de R$600, já sai mais barato, né? Então, é um investimento hoje a curto, médio e longo prazo. Antigamente era só médio e longo prazo, né? Hoje é curto, médio e longo prazo. E pode ser que eu não conheça, né? Mas o único investimento que eu conheço que a pessoa não aumenta o orçamento dela e tem milhares de reais aí de retorno no bolso sem aumentar o custo dela, sem aumentar o orçamento dela, é a energia solar, né? Todo outro investimento que ela queira fazer, ela vai aumentar o orçamento dela, vai ter que colocar um dinheiro para poder ter esse retorno. A energia solar não, ela consegue fazer a troca. Então, assim, é um produto muito bacana mesmo para poder trabalhar e ter esse incentivo, né, ter essa garra, né? Eu acredito muito de que quem ajuda mais pessoas, que está dentro do propósito da 4C também, né? Quem ajuda mais pessoas enriquece, cara. Quem está ajudando, quem está resolvendo o problema das pessoas vai enriquecer. Então, os valores da Eternity, eu acredito muito nisso, cara. Primeiro, transformar a vida dos nossos clientes e segundo, quem está comigo. É muito bacana, cara. A gente vê a jornada. Tem um vendedor hoje que foi meu primeiro vendedor, tá com a gente até hoje, 5 anos, massa, né? Cara. E você vê, cara, como era a vida do cara quando ele entrou e como ele tá agora, o cara construindo família, o cara construindo várias realizações, patamar de vida, ganhando 4, 5, 6 vezes o que ele ganhava antes de entrar na empresa. Construção de patrimônio, né, cara? É muito bacana, é muito bacana. Tanto familiar como físico, pô, massa demais. Então hoje, quem está um tempinho na Eternity, quem fica na Eternity, porque não é fácil também ficar na Eternity, né? A gente é uma empresa realmente de pressão, de cobrança, fica quem realmente gera resultado. Tem esse crescimento muito bacana em todos os aspectos, cara. A vida familiar da pessoa melhora, a vida financeira da pessoa melhora. Você vê que é uma pessoa mais leve. Então, isso para mim também é muito bacana. Transforma realmente. Hoje a gente está aí com praticamente 90 colaboradores na nossa equipe, né? E a gente vê aí o crescimento dessa galera e as metas que a gente faz geralmente comercial está vinculada a esse alcance de sonhos, né? Esse alcance de coisas que ela tem que conseguir na vida dela. Então é muito bacana. O vendedor chega lá aqui, ó, obrigado, Eternity, troquei de carro, obrigado, Eternity, ó, comprei minha casa aqui, que era o meu sonho. Então isso é coisa que dinheiro não paga. É muito, muito bacana, muito especial. Cara, que massa, né? Se você parou para pensar aqui, olha o poder do valor, né? O valor de uma empresa que pensa diferente. A gente tá falando, o Johnny acabou de colocar aqui em ponta que um dos valores da empresa dele é a qualidade para o cliente final, ele ter aquele conforto, qualidade da empresa dele, a evolução como um todo. Mas quando ele traça uma meta, um objetivo, já calculando que eu sei quantos clientes vão ser impactados e quantas vidas dentro da tua empresa vão ser impactadas. É desenhar uma meta, desenhar um plano para a empresa no ano, 2 anos, 3 anos, visando para isso. E aí entra a frase que o Jones colocou, né? O jogo é de ajudar pessoas, a transformar a vida de pessoas através da empresa. E esse é um dos valores dele. Então, tu acredita que isso é uma receita? Com certeza, com certeza. Se você quer ter riqueza, gera riqueza para outras pessoas. Não tem como dar errado, entendeu? Você vai gerar riqueza para as pessoas, automaticamente vem para você. A lei da semeadura, né? Aquilo que você planta ali, você vai colher, né? É uma lei muito antiga, mas que vale até hoje. E pegando essa receita aqui, essa linha, pô, vou montar o planejamento da minha empresa. Eu vou montar os valores da minha empresa. Elas estão agregadas essas 2 pontas aqui, né? O meu cliente final tendo qualidade e recebendo coisas, eu tendo
o meu time evoluindo e amadurecendo, e quando eu desenho esse planejamento, ele está muito vinculado a esses 3 pontos. Qual a dificuldade de fazer as pessoas que estão contigo entenderem esses valores? Eu acho que não é nem entender, mas eu acho que é sim pagar o preço, né? Porque eu acredito muito que tudo aquilo de valor na nossa vida, a gente está falando de empresa, mas eu acredito que tudo na nossa vida de valor dá trabalho. Tem um custo para aquilo, né? É valioso para aquilo. Pô, eu quero ter uma família legal. Cara, você vai ter que pagar o preço. Vai ter que dar atenção, vai ter que deixar de fazer um monte de vontades que você tem para poder estar ali com seus filhos, estar ali com a sua esposa. Muitas vezes você não quer fazer uma coisa, mas você vai fazer por causa deles. E no dia a dia da empresa é isso também. O nosso cérebro, ele gosta de economizar energia, né? Ele sempre está pedindo para a gente fazer coisas legais, coisas divertidas, né? E o cara tem que deixar de ficar no celular o dia todo para poder ir lá no sol bater porta. Ele tem que deixar de fazer uma coisa legal, de ver um jogo de futebol, para poder estar ligando, mastigando o cliente todo dia. Então, tem que pagar esse preço para poder conseguir academia, né? É muito esforço, você tem que ir lá na academia, malha. Não é de um dia para o outro que você consegue, é 6 meses ali de malhação, você vai conseguir ter um resultado bacana. Então, tudo na nossa vida de valioso, e assim em vendas também, na empresa também, vai dar trabalho, vai tirar a gente da zona de conforto, né? Então, tem pessoas que estão dispostas a isso, conseguem enxergar esse valor e propósito dela e metas da vida dela também, para ela poder ser alcançada, e tem pessoas que não, que preferem o mais fácil, né? Porque vendedor, a grande maioria, se não tiver ali uma cobrança, um direcionamento, um processo, todo mundo quer o quê? Quer só atender e que venha as indicações ali de forma passiva, né? Isso é o que todos eles sonham, né? Só fazer isso o dia todo, mas a gente sabe que na prática não é assim. O cara tem que pedir indicação ativamente, o cara tem que prospectar, o cara tem que fazer um follow-up certinho para poder ter uma alta performance, senão o resultado dele vai ser medíocre. Então, aqueles que pagam o preço conseguem isso. Aqueles que não pagam o preço, não tem mágica, não tem fórmula mágica. Tu acredita que tem como mudar a cabeça e o comportamento de um colaborador, de uma pessoa próxima que está dentro da tua empresa para ter esse desejo de pagar o preço pela empresa? A técnica é mais fácil. A técnica você consegue ali. Você consegue acompanhar, você consegue ensinar. Pô, o cara é ruim de fechamento. Vamos ajudar ele aqui então, vamos fazer um treinamento, vamos fazer um roleplay. O cara fica afiado. Mas agora o comportamento que vem com ele ali desde quando ele é pequeno pode também mudar. Mas vai depender muito mais dele do que da empresa, né? Então, é mais difícil. Dificilmente você consegue mudar o comportamento de alguém. O cara ele tem que querer muito, né? Então, isso é uma análise muito importante. Às vezes até no casamento, às vezes a pessoa casa com ele, não, eu vou casar com ele que eu vou mudar ele. Cara, não vai mudar. Não vai mudar. Comportamento é difícil. Não vai mudar, só se ele quiser. Então da empresa é isso, o cara pode ter a instrução que for, o acompanhamento que for, se o cara tem um comportamento de ser preguiçoso e não quer mudar aquilo, ele não vai mudar, ele vai continuar. E aí não vai continuar na empresa também, porque se não seguir o processo, se não bater as metas, não tem como, a cultura expurga, a cultura expulsa ele, né? Verdade. Então, eu não me iludo nisso, tá? Um erro muito grande que eu já cometi algumas vezes, não cometo mais. Tô na entrevista com um cara, tô em dúvida, cara. Não, mas vamos dar uma chance para ele, para ver se dá certo? Nunca dá certo. Se você ficou com dúvida, não vai dar certo, cara. Então, tem que ter convicção na contratação das pessoas. Esse cara aqui, pode ser que ele esteja mentindo, mas me convenceu, vai dar certo. E aí, beleza. Agora, se tá com dúvida, não vai dar certo. A primeira vez de hoje que eu escutei a frase assim, na dúvida não contrate, ou na dúvida não tome a decisão, veio aquele versículo que diz assim, a Bíblia diz que é sim, sim, não, não. Sim, e o que vem após disso é do maligno. É isso aí. Ficou em cima do muro, não vai. E aí eu falei, cara, tem até direcionamento bíblico para o cara tomar uma decisão sem ficar preso à dúvida. Mas, cara, a gente tá construindo aqui uma conversa muito, muito massa, cara. Já consegui tirar aqui algumas coisas muito claras sobre valores, sobre uma receita clara de bolo ali de sucesso, uma receita clara de sucesso de uma empresa que quer ser bem sucedida. Mas como perseverar nisso aqui? Porque o Johnny teve seus momentos.
E falar hoje, no momento que você vive, dessa receita, ela tá acontecendo, tá nítido, ficou claro, mas permanecer buscando ter esses valores, permanecer olhando para o cliente final, permanecer montando um planejamento para ver a evolução do colaborador, nos momentos difíceis, como é que faz, cara? Eu acho que tem alguns pontos, né? Acho que primeiro você tem que ser uma pessoa sem ego. Você precisa se adaptar. Ainda mais na energia, né? É um mercado muito louco. Muito doido. 2 vezes por ano vem 2 mudanças aí que muda o cenário e você tem que se adaptar e muda banco. Se adaptar rápido. Rápido demais. Então, assim, você não pode ter ego. Você tem que se adaptar às coisas. Eu vou te dar o meu exemplo, né? A gente a gente terminou ali 2022, que foi o boom, né? Muito bem, a gente vendeu 180 projetos aqui só em Foz do Iguaçu, né? Então, cara, eu comecei ali em 2023 aceleradíssimo. Grandão! Né? Meu irmão, vamos vender 250 projetos no mês. E aí comecei. Janeiro, aí já abri 3 filiais, contratei 3 gerentes, vamos fazer acontecer e tal. Janeiro, 80 projetos vendidos. Aí eu, caraca, e aí, a meta era 200, cara. Caraca. Batemos nem 50% da meta, mas vamos lá. Fevereiro a gente alcança. A gente foi lá, 70 e pouco também de novo. Aí eu parei, vamos olhar mercado, o que está acontecendo aqui no mercado? E aí eu vi os caras vendendo 3 projetos por mês, que vendia 20, galera vendendo 2 projetos, pessoal que vendia 100 e poucos projetos por mês, vendendo 10. Aí, caramba, a gente tá bem, então. Estamos vendendo 70, 80, né? Foi aí até aí que eu me destaquei, né? O pessoal começou a perguntar o que eu estava fazendo e tal, porque esse resultado estava totalmente diferente do que estava acontecendo. A gente é muito crítico com a gente mesmo, né, mano? Mas estava totalmente diferente do que o mercado estava apresentando. Mas também a expectativa era altíssima. Exatamente. Só que aí que eu pensei, cara, eu não vou conseguir. O mercado ele tá retraído, né? A gente puxou as vendas tudo, vou ter que dar uma recuada. Aí não abri a unidade que eu ia abrir, tive que mandar embora 2 gerentes, eu estava com, na época ali, 60 e poucos funcionários, a gente baixou para 40, então tive que fazer esse recuo, tive que me adaptar, porque se eu continuasse ali, ia ficar queimando caixa e ia quebrar se eu continuasse naquela pegada, na realidade, né? Então a gente recuou, e aí quando viu que começamos de novo ali no crescimento, a gente começou a abrir unidades de novo, né? Então essa parte de adaptação e às vezes até recuo, que para o empresário isso é muito difícil, você recuar, você não pode ter ego, cara, você tem que fazer isso. Essa parte de adaptabilidade é muito importante. Outra coisa importante é centralizador, o cara não pode ser centralizador, cara. Se ele quiser tomar conta de tudo, quiser ver tudo, como tudo está acontecendo, ele não consegue crescer. Então ele tem que dar autonomia e tem que trazer pessoas boas para perto dele, né? E aí vai muito também de como trazer pessoas boas, né? Às vezes eu tenho contato com vários empresários, cara, né? E o cara, ele quer uma pessoa boa, mas quer pagar 3 mil por mês. Não tem como, entendeu? Como é que você vai ter uma picanha pagando preço de colchão duro? Não tem mágica, entendeu? Então, pessoas boas, elas chegam para você por causa do propósito, por causa da tua empresa, porque te conhecem e tal, te admiram, mas se você não pagar elas bem também, não tem mágica, elas não vêm, né? Então, as pessoas qualificadas é muito importante também. E pode ser um crescimento dessa pessoa dentro da tua empresa, como a gente tem vários casos, e pode ser também contratações de pessoas de fora, né? E principalmente as pessoas ali que estão na parte de gestão, hoje a gente tem os diretores, tem os gerentes, cara, todos eles são pessoas que eu admiro. Todos eles eu admiro o trabalho deles. Então, são pessoas que eu confio, né, nessas pessoas, né? Então, isso para mim é muito importante. Eu admiro muito o meu trabalho de diretor de marketing. E ele manja muito mais de marketing do que eu. Eu admiro muito o trabalho do meu diretor comercial. E ele, na venda com o cliente, ele é melhor do que eu. Meu diretor financeiro, muito melhor do que eu nas finanças também.
Meu diretor de operacional de engenharia é 1000 vezes melhor do que eu na engenharia também. Então, eu não posso ser o sabichão de tudo, saber mais do que todo mundo, né? Eu tento sempre estar estudando, tento ser o mais genérico possível, né? Saber um pouco de cada coisa, né? Mas a gente precisa trazer essas pessoas boas e que sabem mais do que a gente para o nosso time, senão a gente não consegue crescer, né? Senão fica tudo dependendo da gente. E aí você vai ficar só com a tua filial ali, você não consegue abrir outros filiais, porque tudo depende de você. A gente não é Deus, não consegue estar em todos os lugares, né? Então essa parte de desapegar é muito importante também. E entender que provavelmente, num primeiro momento, a pessoa não vai fazer tão bem quanto você faça. Mas para você crescer é a mesma coisa. Eu fui gerente, né? Até agosto de 2022, eu era o gerente comercial da operação quando eu trouxe o Jonathan. E no primeiro momento, o Jonathan não fazia tudo aquilo que eu fazia, né? Vamos botar aí uns 70%, 80%. Hoje ele já entrega mais do que o que eu entregava. Então é assim, é um processo também, né? Tem a rampagem ali, tem o amadurecimento. A gente não pode esperar que as pessoas já cheguem prontas, né? E fazer, você tá 1 ano como gerente, o cara com 1 mês vai fazer melhor do que você fazia. Não tem como. Então, gente boa muda o jogo da empresa. Mas para trazer gente boa, tem 2 coisas muito importantes. Primeiro, não pode ter pressa, porque geralmente gente boa está trabalhando. O Júnior trouxe depois de 4 anos, tentando convencer o cara. Então, namoro. O Jonathan é 6 meses. Então, assim, a galera boa geralmente está trabalhando. Então, não vai largar tudo. Até tem as exceções, né? Mas a grande maioria demora um tempo, né? E quando você faz aquela contratação às pressas, foi mandado alguém embora, eu tenho que botar alguém no lugar, e aí você vai e bota o primeiro, é muito mais difícil de você conseguir isso. Então, hoje, 30%, 40% do meu tempo é voltado para pessoas, para a parte de liderança ali. Tentando trazer gente boa do mercado, de fora do mercado, gente que consegue agregar, porque realmente muda o jogo, cara, muda o jogo da empresa. O salário dela, que às vezes você fala que é caro, sai muito barato, porque o resultado que elas trazem é impressionante. Se a gente parar para pensar e pegar aqui a reflexão, contratei na dúvida. E contratei um gerente, um vendedor, e eu paguei e deixei ele ficar por 3 meses ali sem ter a coragem de demitir, porque o cara não tem comprometimento. A gente falou sobre essa receita. Tu desenha uma meta vinculado ao sucesso do cara. Exato. Ele não enxerga esse valor. Ele não tem o comprometimento. E eu fico com ele 3 meses ainda, eu perdi 3 meses de salário e perdi 3 meses da minha vida ali tentando ensinar o cara e fazer ele ter o comprometimento. Sim. Ele querer o negócio, que foi o que tu trouxe aqui. Não tem como ensinar isso, tem que me ensinar técnica. Sim. Mas comportamento é impossível de ensinar, né? E eu ia fazer uma pergunta, mas tu acabou respondendo. Investimento de tempo em pessoas para poder seguir com a linha de construção. Para uma jornada como a Eternity e o que ela fez, tu teve que investir em pessoas para poder estruturar. E o segundo momento já trouxe até a resposta disso, né? Entendendo que ninguém vai vir pronto. E eu tenho que ter ali, eu me importar com essa pessoa. Sim. E hoje a tua jornada é de 30% a 40% do teu tempo focado na liderança, focado em pessoas. Sim. E se o líder faz isso tem que ser duplicável, né? E eles têm que replicar para a base. É o espelho, né? Tem que replicar para a base. Se o patrão, se o meu chefe aqui, ele tem uma linha de cuidado comigo como liderança, ele deseja que a minha cultura, ele deseja que essa cultura de cuidado passe para a base. Então, acaba sendo um trilho. Cara, de verdade, se a galera parar para ver esse podcast aqui e vocês forem ver a trilha do que a gente está tratando, da história do Jones como pessoa, para a abertura da Eternity, a jornada dele como um todo, a gente achou uma receita e o Jones falou que essa foi a receita ideal dos valores da empresa e para fazer a Eternity crescer. Acho que as outras linhas foram colocadas ali como acréscimo e no final terminou com pessoas. Hoje, se a gente fosse falar para o cliente final, cara, o que tu busca hoje como empresa, olhando para o cliente final? Que é uma outra frente, né? Aqui a gente falou sobre pessoas que cuidam da empresa para poder atender bem o cliente final.
Mas como a Eternity hoje olha para o cliente final no meio de uma porrada de empresa, um bocado de empresa que é picareta, tem preço muito barato e tem risco nesse momento, e tem empresa que tem preço bom e pode ser uma possível empresa que possa prejudicar aquele cliente final. Qual a visão do Jones hoje, como dono, CEO dessa empresa, passa para a liderança passar para a base, e o que sobre o cliente final? Sim. Mudança de cultura, realmente, né? A gente está pegando muito forte nisso. Desde janeiro a gente acabou com pós-venda, então a gente não tem mais pós-venda, a gente tem um sucesso do cliente, que realmente é acompanhar o cliente, ter uma comunicação ativa com o cliente e gerar experiência no cliente, né? O que fica marcado no cliente são os sentimentos. Então, seja ele ruim ou bom, né? Então, o que você quer gerar de sentimento no teu cliente, né? Ou você gera uma experiência muito boa para ele poder ter esse sentimento bom e guardar aquilo para ele, aí ele te indicar outras pessoas porque guarda esse sentimento bom, ou vai ter o contrário, que é um sentimento ruim, né? Pô, ninguém me dá suporte, atrasado na minha instalação, tô com goteira aqui, ninguém veio consertar, meu kit veio quebrado. Então, tem vários problemas, né? A gente trabalha com serviço, né? Então, assim, vai ter problema, cara, não tem como, não tem... Pô, eu posso bater aqui que não tem nenhuma operação perfeita no Brasil. Não existe, cara. Que não tem instalação que não vai ter problema. Claro que vai ter problema, porque tem muitas variáveis, né? Variável de concessionária, variável de distribuidora, variável de tempo. De chuva, se chover você não pode instalar, você vai ter que remarcar com o cliente. Então, assim, vai ter problema, mas como que você vai solucionar esses problemas? E melhor ainda, você consegue antecipar esses problemas? Porque se você tem uma comunicação com o cliente antecipando o problema, é muito mais fácil. O cliente ele não gosta de surpresa ruim, ele só gosta de surpresa boa. Verdade. Então, a comunicação é fundamental, cara. Se está tudo comunicado, se está tudo explicado, não vai ter problema. Agora, se você chega lá, o teu prazo de entrega é 60 dias e o vendedor mentiu, falou que ia entregar em 20, cara, vai ter problema. Vai trazer uma experiência ruim para o cliente ele não vai te indicar. O Solar não tem recorrência, né? Nossa recorrência é indicação. Se o cara tem uma experiência ruim, acabou a tua recorrência ali com ele, né? Você queima ali e fecha as portas ali de mais 5, 10 vendas que você poderia fazer por intermédio dele, né? Então, esse ponto é muito importante estar falando sempre com os vendedores, né? Não minta para o cliente, não precisa mentir para vender, cara. A verdade vende. Então, o nosso diferencial hoje é a gente conseguir apresentar isso para o cliente. Os nossos diferenciais como empresa, né? Porque o mercado hoje, cara, é muito ruim. A realidade é essa. As empresas solar são muito fracas comercialmente. Hoje, você vê uma empresa que faz tráfego pago, ela recebe o lead, ô fulano, me fala aí o teu consumo, me fala aí a tua conta de luz, quanto que você me manda a tua conta de luz que eu vou te mandar o orçamento. E vai lá, manda o preço pro cara, vê o orçamento. Cara, é commodity. O que é que você trouxe de qual que é o diferencial da tua empresa, teu produto? O que é que tem diferencial do teu produto? O teu suporte, como que vai ser? Se o vendedor não falar isso para o cliente não vai saber. Então, hoje a gente tem essa base de apresentação. A gente não ficar dando preço para o cliente. Porque se a gente só manda a proposta para o cliente, só o preço, o que é que ele faz? Ele olha lá a última linha, vai ver qual que é mais barato e vai em cima do mais barato. Você não conseguiu ter diferencial nenhum. Hoje, aqui na região, posso te falar que o meu preço é o mais caro, 2, 3 mil acima da concorrência, e a gente é a empresa que mais vende. Mas por quê? A gente foca nisso. Qual a empresa quais os diferenciais da minha empresa? Qual a empresa aqui da cidade, da região, que tem 9 filiais? Qual a empresa que tem mais de 5 mil projetos? Qual a empresa que tem um departamento de sucesso do cliente para poder te dar um suporte ali sempre quando você precisar? Qual a empresa que só trabalha com equipamento de alta qualidade, que são esses aqui que a gente trabalha, a gente não compra outras marcas sem serem essas aqui. Então, isso são coisas que faz você deixar uma pulga atrás da orelha do cliente, né? O cliente ele quer sentir segurança, né? E aí, quando ele vê que só o vendedor da tua empresa apresentou isso para ele, pode ser que ele tenha um preço mais baixo, mas ele vai chegar lá e você, fulano aqui me fez preço tal, e aí, o que é que você consegue para mim? Porque ele vai querer comprar de você, né? Então, a gente trazer esses diferenciais para a mesa, acho que é
é o nosso grande diferencial. Hedonizar é um casamento, né, cara? Um casamento de 25 anos com o cliente final. Exatamente. E aí eu sempre falo isso pro integrador. Cara, você tá vendendo preço, só não esquece que tu tá querendo um passivo futuro. E como tu falou no início, a gente nunca vai ser 100% na entrega do serviço. Vai ter algum ajuste. E tem o cliente vilão. Tem muito cliente bom, gente boa pra caramba, entendível. A comunicação é assertiva, fomos claros. E o cara, ele tem a consciência racional e de levar o atendimento da melhor forma, mas eu vou ter aquele cliente que é vilão. Sim. Que qualquer coisa teve problema, a culpa foi nossa, o carro dele acabou a gasolina, mas a culpa foi porque a gente colocou solar lá. Chora preço. Né? É o cara que a gente vendeu mais barato. Mas acho que traz uma linha de conceito aqui clara para o cliente final, de entender que é um casamento, cara. Sim. O cara vai estar com a gente ali 30 anos, 25 anos. Sim. Né? Talvez ali no meio de 15, 10 anos ele vai ter que fazer uma preventiva, ou talvez uma troca de inversor. Talvez com 2 anos ele tenha que fazer uma preventiva de limpeza dos painéis. Então, o cliente tomar a decisão, ele precisa entender que é uma jornada de tempo. Sim. Né? E a gente vê, né, que infelizmente, ou felizmente, não sei, né, mas essas empresas que têm um preço muito baixo, quebraram. Todas quebraram, porque não tem mágica, não tem como, entendeu? O cara não vai conseguir dar um suporte, o cara não vai conseguir crescer, o cara não vai conseguir investir no que é o mais importante, que é o próprio cliente, né? Ele não vai ter uma estrutura para o cliente, né? A empresa, ela vive de lucro, então se a empresa não tem lucro, o cara só via apertado, tá vendendo com a margem dele lá embaixo, tá vendendo almoço para poder comprar a janta, não tem como, né? Vai ser o que a galera chama aí, né? Dos viúvos, né? Os clientes viúvos que compraram a empresa, mas a empresa não existe mais, né? E não só aqui como em Foz do Iguaçu, mas hoje a gente está também norte, nordeste, né? Muitas empresas quebrando mesmo. E um dos pontos é esse, pouca margem para o cara poder reinvestir na empresa dele. Ele tem uma precificação errada, ele não tem diferencial para poder mostrar para o cliente, então ele tem que baixar o preço para poder conseguir fazer essa venda. E ali no primeiro momento para o cliente é até vantajoso comprar o mais barato, mas a médio e longo prazo é muito ruim, porque geralmente para baixar o preço ele tem que botar um equipamento de uma qualidade inferior, então a garantia já não vai ser essas grandes coisas, a produção já não vai ser igual também que ele vai receber, né? A empresa vai quebrar, então ele não vai ter o suporte, o cliente ele não manja de configurar um inversor, ele não manja de limpeza, então ele vai precisar desse suporte durante essa trajetória dos 25 anos, né? Então é o barato que sai caro, é o barato momentâneo, mas a que longo prazo sai muito caro. Eu acredito muito nessa linha, e aí a gente faz uma venda consultiva. A gente ainda tem 100%. Muito cliente final que ainda não entende 100% sobre o produto. Tu acredita que hoje o teu consultor, ele não... Se a gente olhar para uns 2 anos atrás, a gente tinha muito tirador de pedido. Hoje não dá mais, né? Não tem mais espaço. Não. O cara quer ser um profissional nesse segmento, como gestor, como supervisor, como vendedor, ele não pode ser mais um tirador de pedido. Não. Ele já tem que ter uma profundidade, né? Qual a tua visão sobre isso? A não ser que ele tenha uma geração de demanda muito alta. Aí ele ainda consegue pegar uns prontinhos ali, né? Um cliente que já vem pronto e só dar o preço e vender, né? Mas ter um resultado ali constante e bom, não consegue, cara. E não é só do solar, né? Você vê qualquer venda high ticket é assim, é consultiva. O cara não vai botar 50, 20 mil, 60 mil no WhatsApp ali e comprar na hora, né? O cara não tá comprando uma blusa, um produto de 50, 100 reais, né? É realmente uma consulta, uma anamnese para poder entender a dor dele e poder trazer a solução para aquela dor, e ele tem que entender, ele tem que sentir confiança no vendedor, ele tem que sentir confiança na empresa, tem que sentir confiança no produto, tem que sentir que ele está fazendo um bom negócio, aí ele vai comprar. Se não tiver uma consulta, se não tiver uma reunião, uma apresentação, como que o vendedor vai conseguir mostrar isso para ele, né? Não tem como. A ideia aqui não é nem dizer que ficou mais difícil vender, eu tô falando que é performance, né, cara? Sim. Como tu acabou de falar, ó, se o cara tiver uma demanda absurda, ele vai vender. Sim. Mas se ele quer vender mais inteligente, ele vai conseguir gerar mais consciência de compra, vai conseguir conduzir o cliente final para a tomada de decisão, ele vai ter mais resultado.
Mas não dá mais pra ser só um tirador de pedido. Não dá. O cara tem que ter uma mentalidade diferente. Não dá. Não E concluindo a ideia sobre o cliente final, cara, a gente sabe o momento que o Brasil tem vivido. Eu fiz uma análise esse ano, que 2026 como um todo, e a gente já teve vários momentos assim falando sobre isso, até com o Jonathan. A gente tá na rua, a gente tá falando com o cliente final. O cliente final tá apertado financeiramente. Tá. Esse cara tá com as contas, diminuiu qualidade de vida. O poder de compra do brasileiro mudou. Para alguns não, teve uma galerinha aí que tá crescendo financeiramente, tem um poder de compra diferente. Mas uma grande parte do poder de compra diminuiu. Né? As coisas mais caras, as coisas acontecendo. E essa pessoa, ela travou para dar liberdade pra gente, gerar consciência nesse cara, para mostrar que a gente é uma solução para ele, para esse momento que o cara vive. Sim. Né? Tem muita gente aí se travando, porque, cara, eu tô apertado de grana. Vem alguém querer me vender alguma coisa? Sim. Vou parar, mano. Vou parar pra ouvir, cara. Mas, então, a nossa abordagem mudou. Para 2026, a abordagem comercial, a abordagem até mesmo do pós-atendimento, que é o CS em si, o como eu me relaciono com o meu cliente que já tá aqui dentro, ela tem que ser assertiva. Sim. Porque o cara que comprou energia solar, ele tá apertado. Então, ele precisa daquele negócio funcionando para poder atender ele. Sim. O cara que vai comprar, ele não quer te ouvir porque ele tá apertado de grana. Então, eu tenho que ser assertivo na comunicação para atrair ele. Né? E como tu tem enxergado isso, cara, o mercado hoje, falando do nosso cliente final? Tô falando do mercado solar. Porque se a gente for falar de mercado solar aqui, a gente vai passar uma hora fácil de visão de futuro. Mas como tu tem enxergado o mercado e comportamento? Principalmente que esse ano tem um desafio grande, né? Tem um desafio grande. Rota 66. É isso aí. Tem um desafio grande, mas uma oportunidade muito grande, né? Então, realmente, o poder de compra ele tem diminuído muito, né? A inflação aí, eles falam 5%, mas não é, né? A gente sabe Nunca disso. Nunca é, cara. Pô, aumenta tudo, cara. Pode botar de 15 para cima aí ao ano. E muitos clientes, eles não têm a consciência na realidade, né? Ele paga a conta de luz desde sempre e para ele é uma despesa normal, né? Mesmo pegando boa parte ali do orçamento dele familiar, mas para ele é algo normal. Então, o vendedor, ele é um ensinador. Ele traz essa consciência para o cliente, por isso que tem que ser uma venda consultiva, né? E é muito importante, hoje 80%, 85% das nossas vendas são financiadas, né? E isso é muito importante ele fazer, porque além de ser um ótimo investimento a curto, médio e longo prazo, ele também pega uma proteção contra os reajustes tarifários, né? A gente acabou de ter, semana passada, outro reajuste na tarifa, né? A gente for analisar, quanto que eu pagava de conta de luz quanto que era o quilowatt-hora há 7 anos atrás, 8 anos atrás, a gente vai ver que era 30 centavos, 40 centavos, hoje em dia já tem 90 centavos, tem lugares do Brasil a 1,20. Então é bizarro. Parar. Exatamente. Então, se a parcela do financiamento dele, por mais que seja longa, 48, 60, 120 vezes que seja, é uma parcela fixa. Então não tem reajuste, né? Então ele já ganha nisso, porque não tem esse reajuste que geralmente é 2 vezes ao ano, né? A parcela dele não sofre esse reajuste, então ele já vai ganhar nisso, na inflação. E quando ele quitou, já era. Ele vai ter ali... A gente estava conversando com os vendedores, né? A menina falou, eu fechei com um cliente ontem, parcela de 1.500, a filha dele ali está com 13, 14, ele falou, quando quitar o financiamento, esse dinheiro aí que vai entrar da conta de luz direto, vai direto na faculdade da filha dele. Pô, que massa, cara. Olha que bacana. E olha a visão do cara, né? Uhum. O pensamento dele já a médio prazo, o que é que ele vai fazer com aquilo, né? Então, realmente... é para uma qualidade de vida melhor e para uma realização de sonhos também, né? Você deixa de pagar uma conta de luz para poder pagar um plano de saúde que talvez hoje você não tenha condição de pagar, e hoje pagar um colégio melhor. 20, 30% do salário do cara tá destinado à conta, às vezes. Exato. 20%, 15% do que o cara ganha no mês está destinado àquilo. Exato. Não é todo mundo que ganha acima de 10 mil no Brasil hoje, cara. Não, é 1%. E aí o cara tá pagando 500 reais de conta, 400 reais de conta, 1.000 reais de conta para não ter o conforto das vezes, porque ele desliga o ar. Eu brinco muito com uma linha, né? Quantos de nós fomos educados? E olha o poder da influência cultural, tá? Quantas vezes a gente teve os nossos pais brigando com a gente, o pai gritando, falando assim, ei,
Acho que eu sou dono da concessionária. Deixou a luz acesa, o ventilador, a televisão. Então, a gente foi moldado assim. Sim. A nossa infância foi dessa forma. Porque, cara, eu vim de família que financeiramente a gente não era bem, cara. Sim. E eu conhecendo a tua história também. Então, a gente teve um tratamento VIP, né? Sim. Com carinho, atenção. E olha que, pelo menos eu, né? Não tinha ar-condicionado em casa, não tinha Também chuveiro não. elétrico. Também não. Era apagar a luz mesmo, esquecer alguma coisa ligada o quanto e tal, né? financeiramente isso gera um poder na cabeça das pessoas. Como tu falou, há 5 anos atrás era mais barato, mas em relação a quanto a gente recebia há 5 anos atrás, já era muito dinheiro. Muito caro. Muito. E aí, quando a gente lembra mais antigamente, quando a gente era menor ali, especificamente, para eles era muito caro também o custo de ter energia. Sempre foi caro. E a matriz energética como um todo solar, que é o que a gente trabalha, ela tem crescido muito, ela tem a sua importância. Nível nacional, ela ganhou mais adequação ainda. A gente ainda precisa de muita reformulação no sentido de lei, a gente ter mais pessoas representando a gente ali dentro. Sim. Mas eu acredito que a gente move muita grana, né? A gente está falando de mais de 7 a 8 bi de dólar movimentado no ano nesse mercado. É um mercado que cresce muito. Para mim, chegou numa linha de platô de crescimento, vai manter aquela linha. Tem novas possibilidades vindo pela frente. Mas eu não acredito nesse pioneirismo. Não, tá chegando agora, híbrido. E a galera pira com essas paradas. E eu falo, cara, eu já vi essa novela. Já vi uma galera que foi, tem que ser pessimista, tem que ter usina de investimento. Eu já vi essa galerinha. Isso é mais uma forçação de quem quer vender do que do cliente, né? Na realidade. É mais um storytelling, né? É porque assim, é que na real, pra mim, são produtos diferentes, tá? A maior ilusão que eu acho que o integrador pode ter é ele achar que o cara que performa bem para ele hoje no solar, ele também vai conseguir vender o híbrido junto. Não vai, cara. Porque não vai, é um produto diferente. Totalmente diferente. A gente tá falando aqui, né, de economia, de o cara ter um dinheiro para poder investir, um investimento a longo prazo. Cara, a bateria não é isso. A bateria é o cara que mora no condomínio e quer ficar de boa lá quando falta luz. É o comércio que perde dinheiro quando falta luz. Então, assim, até o marketing, as coisas que você tem que fazer, a prospecção que você tem que fazer é totalmente diferente do que o kit de energia solar que normalmente a gente vende, né? Então, para mim, se quer ter sucesso nesse segmento, tem que ser outra equipe, outro vendedor, outro gerente, porque são processos comerciais totalmente diferentes. Muito massa, cara. Cara, olha o... Galera, para pra pensar aqui, ó. Esse podcast a gente gerou consciência empresarial, receita de sucesso. A gente gerou consciência de venda, falando sobre venda na ponta, né? Sobre maturidade, o cara ser comprometido. A gente falou sobre consciência de time. A gente falou sobre consciência, como lidar com o cliente final, e cliente final que está ouvindo a gente vai poder ouvir um podcast como esse e gerar ROI ali no sentido de tomada de decisão, se você estava indeciso, e consciência de momentos de mercado, pensando no cliente final, não na baboseira que é vendido por aí porque alguém quer vender algum produto novo. Sim. E, cara, isso é um conjunto de cenários que encaixam uma empresa de energia solar e os valores da Eternity. A gente falou muito sobre isso, né? Valores no início, depois a gente foi decorrendo, foi colocando ali muito sobre o propósito de uma empresa especificamente. E, cara, eu aprendi muito hoje aqui, cara. De verdade, real. Tem a receitinha aqui já, ó. Anotei coisa pra caramba. Ó, tem coisa pra caramba, não é só pergunta, não. É coisa que foi saindo aqui das perguntas que a gente colocou pra fazer pro Jones. E concluído para uma parte final aqui, Jones, o Jones é um cara que busca muito conhecimento. E eu acho que fica mais um insight para quem é empresário. Do pouco tempo que eu conheço o Jones, acho que tem uns 2 anos que a gente se conhece, indo pro 3º ano ali de convivência e conhecer mesmo. Eu acho que é o cara que eu mais vejo faminto por informação. E tu falou muito sobre o ego ali, né? O momento do ego. O empresário não pode ter ego. E eu acredito que, além de não ter ego, ele tem que ter fome de conhecimento. Se eu vindo pra cá, pra Foz de carro, falei pra minha esposa, falei assim, cara,
eu tô com sede de conhecimento. E eu sei que um podcast desse pode te ajudar, mas ser imersivo, ter locais reais, onde você consiga se imergir e aprender. Infelizmente, para o nosso mercado hoje, a gente tem muita imersão em generalista, e o nosso mercado ele é volátil demais. A gente até pega algumas ideias que a gente aprende em cursos que existem externos, mas quando a gente vem tentar implementar aqui, rápido muda o mercado, a gente não consegue ter essa constância dessas mudanças, porque o nosso mercado ele muda muito rápido. Mas acho que é sede de busca de conhecimento como um todo. E a gente vê que tem pessoas que têm essa fome, têm essa sede, e às vezes vão beber dessas fontes, é generalista. É muito bom, é muito interessante, mas para o nosso mercado talvez às vezes não encaixe como deveria, né? E como eu falei nesses momentos finais aqui de podcast, cara, qual mensagem que tu leva hoje para o integrador, cara, nível Brasil? Qual mensagem que tu leva hoje? Porque a gente conversa com muita gente, tu conversa com um integrador. Sim. E a gente vê que tem muito integrador cansado. Né? E sabe o que é? Porque a gente é uma geração fast food, a galera quer ter uma jornada curta e quer ter uma jornada curta vitoriosa demais. Tu acabou de falar, 9 anos de segmento de carro, fora toda a jornada antes disso como missionário, para vir para cá e nesses últimos 5 anos construir uma empresa que tem se consolidado, tem vivido, mas eu acho que o cansaço que muitos têm tido, eu acho que é o ajuste da expectativa. Mas qual é o recado que tu mandaria hoje para as pessoas que trabalham com isso hoje? Integrador, o vendedor, o colaborador que está nesse mercado. 2 recados, né? Primeiro, trabalhem com margem. Isso aí é muito importante, cara. O tanto de integrador que a gente está vendo quebrando porque não trabalha com margem é assustador. Então, esqueça esse negócio de kit mais 1.5, 1.6. Cara, não fecha a conta. A conta não fecha. Hoje o markup da Eternity é 2 e eu tô querendo aumentar porque tem que pagar a conta, tem que dar lucro. Então, o empresário ele precisa ter lucro para reinvestir na empresa dele. Se ele não tem lucro, ou se ele pega o lucro também e gasta na pessoa física dele em vez do PJ, que também é um problema. Então, a gente está num mercado que é muito bom, cara. É muito bom. Não vou falar que é o melhor do mercado, porque a gente vê aí que tem muito SaaS bom, que é uma receita recorrente, tem alguns produtos que são bons, mas eu vim do gás e da transportadora, cara, é um inferno. Produto, ticket baixinho, guerra de preço infernal, margem baixíssima, trabalho de domingo a domingo. Então, assim, o solar perto desses segmentos é mil maravilhas, mil maravilhas. Então, a gente está no mercado bom, mas tem que saber trabalhar, cara. Principalmente quando você está no crescimento. Se você está no crescimento, você vende ali... são fases, né? Cada fase do processo você tem que trabalhar de uma forma diferente. Então, a gente tem um cara ali que vende 100 mil, 200 mil no mês, que hoje é a grande maioria dos integradores. Cara, para ele passar para vender 500, 600, é outra pegada. Ele vai ter que mudar processo, vai ter que montar time comercial, vai ter que ter ali um acompanhamento mais de perto. Se ele já vende 1 milhão para poder passar para 2, já tem que formar uma diretoria, tem que ter um financeiro muito bom, senão o caixa já aperta porque o custo fixo dele já está muito alto, e de 2 para 3 milhões é outro processo, de 4 para 5 é outro. Então é isso, ele tem que sempre se reinventar e se reestruturar, né? E a educação, você falou, cara, a educação para mim sempre foi primordial, sempre, sempre, sempre. Eu entrei na empresa, te falei, em junho, né? Em julho eu já estava fazendo mentoria com o Neto, porque para mim é muito importante, cara, e nossa, mudou totalmente. Eu não tinha CRM, era tudo planilha. Pô, ele deixou eu ficar lá na empresa dele 1 semana, cara, aprendendo o processo de engenharia. A gente foi lá, mudou tudo, trouxe para cá, contratou CRM. Então, assim, virei o jogo, saí de 200 mil para 800 mil rápido, por causa da mentoria dele, né? Então, conhecimento é muito importante, cara. Você me acompanha aí, sabe? Eu tô em imersão, cara, cada 2 meses, 3 meses, estourando. Por quê? Eu sou dono de empresa, não tem ninguém me cobrando, cara. Tem que ter alguém cobrando. Não tem ninguém me cobrando, entendeu? Eu só cobro os outros. Mas não tem ninguém me cobrando. E quando eu vou para esse tipo de evento, eu vejo, pô, sou um merda. Caraca, pô, tô com um cara aqui que fatura bilhões, tô com outro cara que fatura não sei quanto aqui. Pô, olha o processo do cara, que top, cara. Eu não tenho na minha empresa isso aqui.
Porque se eu não vou para esses locais onde tem gente melhor do que eu, maior do que eu, meu ego infla, entendeu? Aí eu acho que eu não, sou o maior, tô no top 10 do Brasil, sou o maior aqui do oeste do Paraná e tal. Você começa com essas coisas, entendeu? A gente é natural e acontece com a gente. Então a gente precisa estar em locais que a gente é provocado. Então, estou em imersão a cada 2, 3 meses, sempre estou fazendo alguma mentoria, sempre. Geralmente 2 mentorias eu estou fazendo. Então, estou fazendo agora com a 4C e estou fazendo lá com o Elcio também, da Rudnick, e vou renovar e vou estar fazendo outras também. Podcast escuto todo dia, porque é uma coisa que você muda no teu jogo, cara, que vou dar um exemplo da 4C, né? A gente nunca tinha feito a sala de guerra, né? A gente fez a sala de guerra, vendemos 1,5 milhão em 2 dias. Cara, foi um evento, o pessoal tá pedindo desde o ano passado pra gente fazer outro, só que a gente quer fazer uma só no ano pra ser um negócio impactante realmente, né? Boa. Mas foi um negócio que impactou, cara. Todo mundo lá pintado com arma, energia lá em cima. A gente nunca tinha vendido 1,5 milhão em 2 dias só. Massa demais. Então, assim... Cara, pagou 2 anos de consultoria, entendeu? Uma só uma coisa que a gente aplicou, né? Agora a gente está vendo para poder implementar o processo de PAP residencial, que a gente não faz aqui. Precisamos. E, cara, eu tenho certeza que já vai pagar mais 2 anos de consultoria. Então, isso muda o jogo, entendeu? Se eu quiser fazer na cabeçada, pode até que dê certo, mas, cara, eu vou sofrer muito mais, entendeu? Para poder alcançar sozinho esse é mais resultado. difícil, né, Jones? Tudo sozinho é mais difícil. Então, eu sempre tô nisso, cara. É podcast todo dia, mentoria, sempre tô fazendo e dando mentoria também. Aceitei o convite da 4C justamente por isso, porque o propósito da empresa é legal e, ao mesmo tempo, me desafia também, porque eu tenho que estar aprendendo coisas, preparando coisas. Para ensinar. Né? E quando eu tô preparando, tô vendo os processos da minha empresa, pô, cara, ó, a gente precisa melhorar nisso aqui, não tá tão legal, não. Então isso me desafia, me provoca também a estar melhorando, né? Então essa parte de educação, cara, é fundamental. Todo empresário precisa estar estudando, cara. A gente tem que ser empreendedor, né? Mas a gente tem que ser sempre aprendedor, cara. Se a gente não tá aprendendo, ainda mais no nosso segmento, que a gente já falou aqui diversas vezes, muda toda hora, cara. A gente precisa estar estudando. E quando a gente está aprendendo com quem está acima da gente, é muito mais fácil. Né? É um dinheiro muito barato, vale muito a pena. Né? E a gente olha, Yuri, a galera que está em cima é o mesmo padrão, cara. É o mesmo padrão. Hoje eu olho pro Elcio, o cara que eu admiro, né? O cara faturou 10 milhões. Você olha a empresa Top Sun, fiz lá um benchmark com ele, fiz um benchmark na Eletrobidu também, que é cara que fatura 6 milhões, 10 milhões por mês. Cara, é tudo a mesma coisa. Os caras estão imersivos em G4, estão fazendo mentoria, estão podcast todo dia. Tem conselho dentro da empresa. Então, é isso. Não adianta você querer fazer diferente. Pode ser que dê certo? Pode, mas pode ser que vai ser muito mais custoso, vai demorar muito mais. Boa. Cara, queria encerrar dizendo que hoje você fazer parte não só como parceiro, mas estar dentro da 4C como mentor é fruto de oração, né? Então, a minha empresa, eu acredito que tem um propósito real de impacto, e eu fico muito feliz. Feliz da gente estar podendo fazer o Solar Experience dentro da Eternity, primeiro evento dentro do Solar Experience aqui na Eternity. Eu creio que a gente vai ter outras edições com mais maturidade, mais robusto, podendo entregar. Minha oração esses dias foi que todos que vão estar ali palestrando se sintam motivados a entregar o melhor, né, para ter o compromisso de levar a informação para todo mundo ali, porque é desafiador, né? Então a galera vai parar esses dias para estar ali palestrando, e eu sei que nem todo mundo é palestrante ali. Ninguém, na verdade. Ninguém é palestrante, mas a galera é profissional, e eu sei que eles vão levar o conteúdo. Cara, eu tava ontem e anteontem vendo o material que o pessoal preparou pro treinamento. Exato. Cara, bizarro, muito incrível. Eu tô bem ansioso. Eu já tenho ansiedade, ela já é fora do normal. A gente tá fazendo um podcast aqui, gente, e o negócio tá acontecendo lá. Estão organizando as coisas pra tarde que a gente vai estar ali com o pessoal levando conhecimento. E hoje é o primeiro dia.
quero te agradecer, irmão. De coração. Obrigado por aceitar esse desafio com a gente, de jornada. Obrigado por abrir a empresa pra galera ouvir e vir aqui também, ter essa troca como um todo. Pra mim, isso aqui, ela é fruto de oração. Eu não enxergo como uma forma diferente. Tem um propósito maior em cima. Legal. Tem, com certeza. Eu que agradeço. E só dando uma ênfase no que você falou, né? O integrador não está atrás de palestrante. Ele quer saber o que faz no dia a dia. O que ele tem que fazer na empresa dele para poder dar certo, copiando ou ajustando boa parte do que as empresas que estão tendo sucesso estão fazendo. É isso que ele quer, né? Porque a grande maioria sabe o que fazer, mas não sabe o como fazer, né? E palestrante não vai trazer isso. Quem vai trazer é a galera do dia a dia mesmo. Tá no campo de batalha, né? E respeito muito a 4C por isso. Todo mundo que você bota no time é gente que está entregando resultado, que está no dia a dia. Não tem ninguém que lê lá a Bíblia de vendas para poder ensinar, não. Livro dos pincéis, bora ensinar os pincéis. É a galera do campo de batalha mesmo. Então, admiro muito e parabéns pela iniciativa. Tamo junto. Galera, vamos encerrar esse podcast aqui. Dizer que muito obrigado àqueles que ficaram até o fim. Que podcast massa, irmão, de verdade. Pra mim, um dos maiores gravações aqui. E olha que eu já gravei muito app, principalmente pelos outros nomes que a gente tinha, mas a gente criando esse canal aqui dedicado pra 4C. Dá pra aprender muita coisa, até pro cliente final aqui. Todo mundo pode aprender alguma coisa aqui hoje. E o Johnny trouxe muito conhecimento pra gente nesse bate-papo. Vai sair muito corte disso aqui, com certeza. E dizer, cara, que você tem que seguir aqui, compartilha, conecta sempre. A gente toda semana vai estar aqui trazendo conteúdo de relevância para o seu dia a dia, para o seu colaborador, para você que é empresário e para o cliente final agora. Depois desse bate-papo aqui, todo mundo tem a capacidade de aprender. Segue a gente, comenta, dizer que é uma honra receber mais uma vez aqui esse grande homem do solar. E falar que é só o começo, até como 4C, como podcast, que a gente vai estar construindo conteúdos de relevância para o dia a dia. E é isso. Bora querer, né? Bora querer, pai. Bora que tem. Solar Experience hoje. Valeu, galera. Deus abençoe. Valeu.